Aleluia, boa noite, você é muito bem-vindo a essa celebração de Páscoa. Estamos aqui na casa do Senhor, no templo do nosso Deus. Você aí, conectado neste culto online, para adorarmos ao Senhor e nos lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário. Hoje pela manhã celebramos a ressurreição. E hoje vamos falar sobre cruz, porque precisamos lembrar da cruz todos os dias. E a palavra do Senhor nos diz que precisamos tomar a nossa cruz. Estamos aqui com o maior símbolo do cristianismo. E por que essa cruz hoje está aqui neste lugar? Porque eu e você precisamos primeiro lembrar que ela está vazia, amém? Aleluia! Mas o Senhor Jesus já passou por ela e deixou o seu sangue nela. Sim, nós precisamos nos lembrar da cruz ensanguentada, porque a palavra do Senhor diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso lembre-se que essa cruz foi manchada de sangue, um sangue puro, um sangue precioso, o sangue de um Deus. Oh, glórias ao Senhor, por iniciarmos esse culto, lembrando desse sacrifício e nos colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda a participar do seu sofrer. Eu quero olhar para o Senhor, eu quero olhar para a cruz do Senhor, e enxergar que realmente o Senhor não está mais nela, mas o Senhor já passou por ela, sentiu dores, foi difícil, mas foi um sacrifício necessário para que eu, para que nós, para que você pudesse hoje celebrar vida em Cristo Jesus. Então, querido, querida, você que está chegando nessa celebração, se aproxime da cruz de Cristo e deixe essa cena quebrantar o seu coração, deixe essa cena trabalhar em você. Sabe por quê? O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículos 14 e 17, ele disse assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Eu vou repetir essa frase: o mundo está crucificado para mim, e eu
estou crucificado para o mundo. Amém? Porque trago no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas do Senhor Jesus. Você traz no seu corpo as marcas de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Você já foi alcançado por esse sacrifício. Adore ao Senhor com liberdade nessa noite. Se você ainda não entende muito bem e não consegue se entender nessa história, entendendo o que Jesus fez por você, coloque aí nos comentários. Nós queremos ajudar você a entender que o sacrifício da cruz foi para te alcançar. Deixa o Espírito Santo quebrantar seu coração nessa noite e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Senhor, receba-nos, Pai, no seu altar. Estamos quebrantados pelo teu sacrifício, Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, encantado por seu amor. Essa cruz proporciona para mim e para você nova vida, uma vida que não merecíamos, mas uma vida que o Senhor Jesus quer nos dar. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Senhor, diante da sua cruz nessa noite, nós nos colocamos. Ó Pai, sabemos que o Senhor trocou de lugar conosco. A cruz era para nós, os cravos das mãos e dos pés eram para nós, porque o pecado era só nosso, Deus.
Mas nós somos gratos nessa noite e rendemos louvores ao teu santo nome, porque o Senhor trocou de lugar conosco, porque o Senhor se fez maldição por nós. Ó Senhor, que definitivamente essa mensagem atraia o nosso coração para o Senhor, e que no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso agir, possamos sempre nos lembrar que fomos resgatados por essa cruz, fomos resgatados por esse amor, fomos resgatados por esse sacrifício. O Senhor Jesus não merecia, mas fez esse sacrifício por nós. Obrigada, Senhor. Isso é graça abundante do Senhor Deus. E nós recebemos a sua graça nessa noite. E nós louvamos ao Senhor por essa maravilhosa graça que foi derramada a nós na cruz do Calvário. Obrigada, Senhor. Receba a nossa adoração. Tudo que produzimos aqui nesta noite é para alegrar o seu coração. Seja bem-vindo, Senhor, nesta adoração, neste culto, e se revele a nós mais uma vez. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem tem poder sobre o pecado, no seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com a sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus.
por você? Glórias a Deus, não é? Nós vamos no nosso momento de oração. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela comunhão do corpo de Cristo. Vamos orar e agradecer ao Senhor porque a cruz de Cristo nos une. A cruz tem duas direções, né? Horizontal, vertical e horizontal. Nosso relacionamento com Deus religado e o nosso relacionamento uns com os outros também. A cruz de Cristo nos faz participantes de uma mesma família. Se somos família, Igreja Batista Jardim Santíssimo, não é porque nós decidimos frequentar essa igreja ou porque nós achamos legal os cultos, é porque nós fomos religados a Deus através da cruz de Cristo. Isso nos faz família de Deus. Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor pela unidade do corpo. Agradeça ao Senhor por algum irmão da nossa igreja. O Senhor vai colocar na sua mente aí, no seu coração, um nome de algum irmão da igreja, alguém que você não tem visto há um tempo, alguém que está precisando de oração. Ore por essa pessoa, clame ao Senhor por essa pessoa. Vamos pedir a Deus, Pai, que nos faça cada vez mais unidos, porque o penoso trabalho na cruz de Cristo foi para isto. Que nossa igreja siga unida, vibrante, forte. E não é porque estamos essa semana separados de corpos que não estamos unidos, pelo contrário, somos um só em Cristo Jesus. Então vamos clamar ao Senhor, vamos orar nesse sentido, nessa direção, que o Senhor possa nos atender. Continuamos unidos em Cristo. Oremos. Nosso Deus e bendito Pai, neste domingo em que celebramos a ressurreição de Jesus, quando, ó Deus, o efeito memória, o efeito, ó Deus, da recordação nos leva desde a sexta-feira, do sábado e chegamos ao domingo, nós pedimos, ó Deus, e clamamos que haja comunhão uns com os outros, mas também a comunhão com o Senhor. Nessa hora, Deus, conectados, cada um na sua casa, nos locais mais diferentes, em bairros diferentes, cidades até diferentes, quiçá em países diferentes. Nós, ó Deus, nos unimos e te pedimos que haja comunhão no meio de nós. E que, ó Deus, façamos todo esforço, como diz a canção, a começar em mim, ó Deus, que corações sejam quebrados. Que o meu coração se quebrante diante do Senhor, para que eu faça todo o esforço necessário de ter comunhão com o meu irmão, com a minha irmã, mas também com o corpo de Cristo, já que hoje celebramos a vitória sobre a morte, já que hoje celebramos que a tua igreja continua, ó Deus, a despeito de pandemia, das doenças, do caos econômico, das dificuldades, do desemprego, de tanto desamor à nossa volta, a tua igreja segue, ó Deus, inserida nessa sociedade, clamando por ela sim, mas, ó Deus, que haja comunhão a partir de nós e em nós, ó Deus. Ouve a nossa oração, ouve a nossa prece, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque desde os momentos iniciais desse culto ao Senhor, quando nós não somente assistimos, mas prestamos, porque o culto é para o Senhor e pelo Senhor, quando nós somos levados a pensar, ó Deus, em tudo que Jesus fez por nós, ó Deus, nos ajuda. Te clamamos por isso, porque de fato o Senhor fez o que ninguém mais podia fazer. Obrigado por Jesus, obrigado pela comunhão que nós temos com a nossa igreja, com os nossos irmãos, e que isso tudo, ó Deus, nos ajude a caminhar na fé, isso tudo nos ajude a ter, ó Deus, proximidade uns com os outros, mas principalmente com o Senhor. Toma, ó Deus, os nossos corações, abalados que estamos com as últimas notícias, mas fortalecidos ao mesmo tempo, porque
a tua palavra já nos garante que o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. E nós assim oramos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas brilhem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas vivem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Você pode dizer amém a isso? Glórias a Deus, que a cruz de Cristo nos una e que ela mesma agora nos aproxime da palavra revelada, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando. Graça e paz, irmãos, amigos conectados em bairros diferentes, sim, até em cidades. Nossa alegria por esse domingo, irmãos, a despeito de uma semana difícil demais para todos nós, para mim em particular, perdas absurdas que nós tivemos nessa semana que passou, e literalmente a sexta-feira foi um dia de dor, de pranto, quando o Senhor chama a sua presença amigos de longa data. Eu sei que nós temos vivido isso à nossa volta, mas hoje é domingo e finalmente o domingo chegou. E eu quero compartilhar com os irmãos, com os amigos que estão prestando esse culto ao Senhor. A gente aos poucos está trocando a nomenclatura de assistir uma live.
assistir um culto para nomenclatura mais correta e mais coerente, prestando culto, porque sim, meus irmãos, nós precisamos parar de fazer outras atividades paralelas, mas nesse momento é culto ao Senhor. Então, eu quero dividir com os irmãos, com os amigos, o tema: Deus fez o que ninguém mais podia fazer. Se hoje nós estamos no domingo dito de Páscoa, celebrando que a morte na cruz foi vencida, sim, e aleluia, Jesus ressuscitou, é porque Deus fez o que mais ninguém podia fazer. E o texto sucinto, recorte pequeno, mas ao mesmo tempo profundo, é da narrativa da Epístola Universal de João, 1 João, capítulo 4, versos de 9 a 10, 2 versos, mas que vou citar daqui a pouco, Teologia Paulina, e aí você pode, sim, navegar na sua Bíblia. Eu indico e oriento os irmãos sempre deixar sua Bíblia aberta para você ver o texto saltar aos seus olhos, penetrar no seu coração, porque é palavra de Deus. Então, o tema dessa noite, para que a gente pense durante alguns minutos, irmãos, diante do que nós temos já participado ativamente desse culto, é: Deus fez o que ninguém mais podia fazer. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós oramos sobre a tua palavra e te agradecemos pela afirmação bíblica contundente de que o Senhor nos amou primeiro. E, ó Deus, ao nos amar, criou o meio, enviou Jesus para a propiciação pelos nossos pecados. Nós te agradecemos e te louvamos por isso. Te agradecemos pelo Cristo ressurreto, porque hoje nós podemos dizer em alto e bom som para todo mundo: aleluia, Jesus ressuscitou. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Deus fez o que ninguém mais podia fazer. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos dessa narrativa da Epístola Universal de 1 João. Curiosamente, e você pode fazer essa pesquisa, é uma pesquisa simples, mas interessante demais, porque em toda a carta de 1 João, por 13 vezes pelo menos, dependendo do tema, ele diz: nisto se manifestou, nisto está. Em outra tradução, assim foi, e aí ele explica o tema que ele quer desenvolver. Curiosamente, por 13 vezes, João, a sua maneira de escrever, está assim afirmada, está assim relatada: nisto ou assim foi, e ele explica a temática. Não é diferente nos versos 9 e 10 que nós acabamos de ler, porque ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, 2 pontos, e aí ele explica a matéria, o tema central. No verso 10 é a mesma coisa: nisto está o amor de Deus, e ele vai dando os detalhes dessa manifestação do amor de Deus. O escritor e teólogo canadense James Packer, em um dos seus escritos, relata uma coisa interessante, de que no paganismo as pessoas fazem propiciação aos seus deuses, e então a religião se torna algo comercial ou até em forma de suborno. Isto é, as pessoas no paganismo criam ou propiciam o meio para ficar livre de suas culpas, delitos e pecados. Já o cristianismo, porém, Deus propicia na sua ira a sua própria ação. Olha que interessante. Enquanto outros têm uma prática adversa,
de que tenta dar o seu jeito para alegrar ou então para, satisfazer as suas divindades. Deus, diante do pecado humano, diante da abominação, que é a afronta da rejeição do próprio Filho Jesus, Deus, sim, propicia na sua ira uma própria ação. E qual foi a ação de Deus? Ele propôs Jesus Cristo, diz Paulo. E daqui a pouco nós vemos a carta de Paulo, o tratado teológico de que foi Deus que criou o meio. Por isso que pensar nessa noite de domingo sobre as celebrações, sobre a alegria, o contentamento que a gente tem de que sim, Jesus ressuscitou, é porque Deus fez o que ninguém mais podia fazer. Eu não podia fazer, essa igreja não podia fazer, outras igrejas não poderiam fazer, porque Deus faz o que ninguém podia fazer, de propor, de criar, de propiciar o meio necessário para que nós possamos nos render à graça salvadora de Jesus. E é Paulo, na sua teologia linda, profunda, Romanos capítulo 3, versos 24 e 25, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, a graça de Jesus, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. E parece que Paulo, naquele contexto do primeiro século da igreja, ou do primeiro ano da igreja, enfim, nos primeiros 100 anos em que o evangelho estava se fundindo e espalhando por toda a região ali, e João depois, mais à frente, quase que no mesmo período, afirmam a mesma coisa, de que Deus propiciou, pela fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados que nós cometemos. Então, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É que nos diz o 1 João 4,10. Meus irmãos, não tenho dúvida de que é importante sim nós entendermos hoje, domingo, dia de Páscoa, nós compreendermos que Jesus sim ressuscitou. Felizes nós estamos por isso, contentes nós estamos, na verdade a autenticação da nossa fé. Mas olha, eu preciso dividir com os irmãos, com amigos, de que a síntese, se a gente pode dizer assim, do amor de Deus, estou dizendo síntese ou resumo humildemente, porque não tem como resumir uma coisa tão grande, mas João discute essa questão no verso 9, dizendo: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. E o que ele diz? Na minha versão, pelo menos em português, está 2 pontos: que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, primeira parte, para que por ele vivamos. Se eu posso dizer, limitado que sou, que é uma síntese, é a síntese de um grande amor de Deus, que não cabe, nas nossas convenções, nas nossas limitações até humanas, porque Deus nos amou, Deus envia o seu Filho para que vivamos. Olha que coisa, é a morte de Jesus, é o quadro difícil, mas que passa a sexta, o sábado, e chega o domingo nos afirmando de que, para que por isso nós vivamos. E hoje a gente canta, hoje a gente adora, hoje a gente celebra, baseado nesta ideia central, em que se resume o amor de Deus. Ele envia Jesus para que por ele vivamos. É a primeira ideia central de João, e que Paulo, talvez na mesma época quase, vai afirmar que a propiciação, o meio que Deus criou foi Jesus. Então Deus definitivamente fez o que ninguém podia fazer. E compartilhando mais, tentando ir um pouquinho mais profundo com os irmãos, Jesus sim foi o Cordeiro perfeito. Até então, as práticas do Antigo Testamento, num grande movimento ritualístico, se resumia a isso: o povo pecava, precisava de um cordeiro sem mancha, sem mácula, dito nas suas palavras, o cordeiro perfeito, para que, imolado, o seu sangue aspergido no propiciatório, pudesse livrar o povo da ira de Deus.
Sabe quem agora no Novo Testamento é o Cordeiro perfeito? A figura de Jesus. Isso é a propiciação. Isso é o elemento de substituição. Agora é o Cordeiro perfeito. Então, meus irmãos, a Bíblia insiste sim nesse fato de que foi o próprio Deus que toma a iniciativa, não nós. É Ele que toma a iniciativa de extinguir a sua própria ira contra aqueles que, apesar de não merecerem, apesar de não merecerem, Ele ama e quer salvar. E Paulo amplia esse debate, escrevendo para Timóteo, dizendo: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como se dá isso? E agora é o mesmo Paulo, parece que juntinho com João, trabalhando a questão de que é graça de Jesus. É graça de Jesus. E aí Paulo escreve para a igreja que estava na cidade de Éfeso, e diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O escritor teólogo que citei, James Packer, vai ampliar a discussão dizendo: olha, como se dá isso? É graça e misericórdia ao mesmo tempo não merecida. Porque pelos nossos delitos, pelos nossos pecados, pela nossa vontade própria, nós não merecíamos. Mas nós precisamos da graça de Jesus. Nós não merecíamos. Deus fez o que ninguém mais podia fazer. Ah, meus irmãos, Ele fez. Por isso sim, hoje nós celebramos a cristandade em várias partes do mundo, não posso dizer todas, mas em várias partes onde o mundo cristão está representado, tantos grupos cristãos sérios, bíblicos até, mas não tenha dúvida de que celebramos sim, porque o que Jesus fez, a graça dele foi nos atingir, e o movimento de Deus foi amar os não amados, ou os não amáveis. Que coisa extraordinária. Por isso que, na síntese de João, ele vai dizer: então o que se consiste? O que é o amor de Deus? Um pouco falando de João 3,16, que nós conhecemos, mas o que para ele é um grande resumo da missão salvífica de Jesus? Deus envia seu Filho Jesus ao mundo, para que por ele vivamos. É o que está no versículo 9. A graça então, irmãos, opera mediante a redenção de que há em Jesus. Sim, a redenção que é salvar mediante o pagamento do resgate. O termo aqui, tanto que Paulo usa, como que João usa, é a redenção. O preço foi pago. E foi alto demais, e nós acabamos de declarar isso, na forma cantada, lindíssima da música, belíssimo. Nós sabemos que foi pago um alto preço. Mas a intensidade desse amor foi tanto de que talvez a gente, humildemente a gente diga que a gente saiba, mas a gente precisa experimentar na sua plenitude, com a aceitação da graça salvadora de Jesus, sim, na nossa vida. Redenção então é salvar mediante o pagamento de resgate. Jesus pagou isso. Então, se nós podemos dizer, Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade fez algo que ninguém mais podia fazer. E aí hoje a gente celebra, aleluia, Deus é bom, não fomos esquecidos, pelo contrário, Ele nos amou, quando nós, pelos nossos delitos e pecados, não deveríamos nem ser amados, nos tornamos agora próximos de Deus, ao invés de distante de Deus. Redenção é salvar mediante o pagamento do resgate. Jesus pagou. Ele fez algo que ninguém mais podia fazer. Os nossos pais não podiam fazer por nós. A nossa igreja não podia fazer por nós. A pessoa mais próxima de nós, mais íntima de nós, o nosso amigo, gente boa, não poderia fazer, e Deus fez, irmãos. Então, qual é o sentido, sim, irmãos, maior? Qual é o sentido, sabe, desse domingo para todos nós, já que daqui a pouco, daqui a algumas horas, não sei, nós iremos ter a oportunidade de descansar, de colocar a nossa cabeça no nosso travesseiro e continuar celebrando esse restante de domingo, dizer: Deus, como o Senhor foi bom. Qual o sentido e a fonte dessa essência
na redenção que nós tivemos em Jesus, irmãos. Sim, a Bíblia nos afirma, e o texto que nós lemos, em um recorte pequeno, porque ele no 11 vai dizer: amados, se devemos assim, se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E ele vai começar a ampliar o que nós ainda há pouco nós oramos aqui, da comunhão horizontal e da comunhão vertical, que é preciso entender esse longo processo que a gente vive aqui sobre essa terra, sobre esse tempo chamado vida que a gente tem. E ele um pouquinho mais na frente, nós não lemos de fato esse texto, mas olha o que diz o verso 17, se você deixou a sua Bíblia aberta. Nisto, é um outro nisto que ele menciona, é perfeito o amor de Deus para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nesse mundo. O amor de Deus é perfeito. Os nossos amores, os nossos graus de proximidade, eles são imperfeitos, mas o amor de Deus é perfeito, porque Deus apresentou Jesus como propiciação por mim, por você, por todos nós, por toda a humanidade. Isso é intenso, isso é grato demais, isso é profundo demais. Então, eu já caminho para o fim. Nesse domingo que dá uma ideia assim, não sei se os irmãos sentem comigo, de querer mais, sabe? Esse gostinho de ficar celebrando, de que, aleluia, Jesus ressuscitou, de que a sexta-feira já ficou na sexta-feira no passado, de que o sábado sombrio, cinzento, ficou também no passado, que hoje é domingo e a gente pode ter a esperança, coisa que eu falei um pouco rápido pela manhã, sim, a esperança de seguir à frente, porque Deus fez o que ninguém mais podia fazer, irmãos. Ele providenciou Jesus, enviou Jesus, para que por ele vivamos. Segundo aspecto importante, Jesus foi o meio, a propiciação, a redenção que Deus teve pelos nossos pecados, e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Pecados que fazem barreira, pecados que fazem o afastamento, pecados que sim, tem a ira de Deus sobre nós, mas de que Jesus foi a ponte perfeita, foi o caminho perfeito, foi todo o Salvador e suficiente para sim nos abraçar e com isso nos levar para o céu. Caminho dizendo, talvez, irmãos, a gente tenha uma dificuldade de entender isso, e eu falo para muitas pessoas, que Deus é esse, que amor é esse, que coisa extraordinária, de que Ele nos ama, envia Jesus, e é o Deus encarnado, a pessoa de Jesus, Ele vive as nossas dores, as nossas mazelas, sente como a gente, chora como a gente, inclusive, e diz Paulo no seu hino do servo sofredor, na carta aos Filipenses, ele desce e vai à morte de cruz, para nos dar vida, e vida em abundância, e vida eterna com o Senhor. Ele enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados, e sim, isso nos dá a esperança. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Eu quero orar com os irmãos e com os amigos, para que nenhum de nós se perca em meio a tanta coisa, em meio a tanta notícia ruim, que a gente não se perca do grande amor de Deus, que fez tudo por nós. Oremos. Ó Deus, onde quer que nós possamos estar nessa hora, amigos, amigas, irmãos nossos, a tua igreja Batista Jardim Santíssimo, agora compartilhada e recompartilhada em tantas casas. Agora eu tenho meus irmãos, minhas irmãs, curvados diante do Senhor, buscando a tua face em forma de oração, e te clamando, Deus, o ato que o Senhor fez, que ninguém mais podia fazer,
Que seja um ato, ó Deus, que a gente encare e assuma com total responsabilidade diante do Senhor e das pessoas que estão à nossa volta. Se há conosco amigos que não têm a segurança ainda, não têm essa certeza de que, deixando essa vida, deixando esse mundo, onde passarão a eternidade, ó Deus, que o Senhor aplaque essa incerteza, que o Senhor os revele e que abracem a fé em Jesus. E gratos nós estamos, porque o Senhor de fato fez o que ninguém mais podia fazer. Obrigado por Jesus, obrigado porque Ele ressuscitou. Felizes nós estamos e te agradecemos por esse domingo extraordinário, fantástico, saber de que o Senhor nos ama e nos amou primeiro. Oramos no nome de Jesus, gratos sim, amém e amém. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Registar as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me plantar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixas 99 sobra me comprar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Meus irmãos, irmãs, amigos, nós já estamos encerrando. E tem dois informes importantes assim para os irmãos, e daqui a pouco a gente tem a bênção e nós estaremos assim encerrando esse culto de celebração por esse domingo tão abençoado e que é a representação máxima do impressionante, ousado amor de Deus. É rico demais. Eu poderia ficar aqui mais um tempo, mas, meus irmãos, nós precisamos encerrar. Queridos, o primeiro informe é que nós seguimos com a nossa campanha de missões mundiais. Nós temos a conta da igreja e aqui no templo há um gasofilaço específico para missões mundiais. Eu entendo que nós podemos sim fazer o esforço de até mesmo alcançar esse alvo. Quando nós falamos de valores, nós entendemos de que é o Senhor que faz o milagre, mas nós precisamos ter corações mais generosos e uma visão única de sim apoio a tantas frentes que missões mundiais têm nos mais recantos do nosso planeta. Ações sérias, inclusive. Os nossos missionários são assistidos, os nossos missionários têm o suporte da nossa junta, então o trabalho é feito de um modo muito sério. Então que você pense e repense sobre isso, de contribuir, mas também de dar suporte em oração, em colaboração, sim, de estar. A gente tem por algumas vezes esse mês que passou, esse mês também, missionários na nossa sala virtual de oração, para que a gente possa manter essa chama aquecida, acesa, sim, do trabalho missionário nos mais recantos do nosso país e do mundo. O segundo informe, irmãos, é sobre já quarta-feira que vem, no próximo domingo. Nós já teremos culto presencial, mas aí eu tinha falado pela manhã que ia falar um pouco mais de detalhe para os irmãos e fazer um apelo, em primeiro lugar, aos líderes, aos diáconos e também à igreja de um modo geral. Meus irmãos, os índices de contaminação de Covid ainda estão altos demais. Nós teremos sim a reabertura nesse sentido do templo, mas nós vamos precisar fazer alguma coisa um pouquinho mais disciplinada. Eu queria contar, inclusive, com o exemplo dos líderes, a começar pelos líderes diáconos que possam auxiliar sim. Nós teremos a continuidade do protocolo, aferição de temperatura, álcool em gel, máscara, tudo isso nós mantemos. A nossa lista do culto de domingo precisa ser obedecida e nós checaremos isso na entrada e as equipes estão mobilizadas para isso. Se o irmão não se inscrever, o irmão não vai poder assistir o culto. Nós precisamos fazer uma outra maneira do irmão assistir. Nós estaremos também, talvez, reduzindo a quantidade de pessoas aqui dentro. E eu quero falar o que nós falamos, na verdade, há algumas semanas atrás. É gravíssimo o próprio membro da igreja não se inscrever no culto.
Meus irmãos, nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, precisamos ter uma quantidade exata aqui de irmãos nesse sentido para prestar o culto ao Senhor. A segunda opção é o culto online, como os irmãos estão assistindo. Então eu peço que em casa da igreja, por favor, meus irmãos, cuidem uns dos outros. O link vai estar disponível no sábado, por alguns momentos, e depois será fechado, por uma questão de segurança. Nós não podemos ter tantas pessoas dentro do templo, e principalmente não cumprindo o protocolo. Entenda essa palavra minha com amor, com carinho, porque nós zelamos uns por outros, nós olhamos um para o outro e dizemos: meu irmão, eu quero estar com você sempre aqui, eu preciso zelar pela sua saúde. Então nós iremos acirrar mais um pouco, e eu peço principalmente que os líderes nos ajudem nisso. O líder, ele não pode chegar e sentar e prestar o seu culto, ele precisa auxiliar as outras equipes de trabalho. Tem muita gente trabalhando para gerar o culto. Então todos esses nossos informes são necessários. Quarta-feira nós teremos culto presencial, sem lista de inscrição. Mas no domingo nós teremos, tanto pela manhã como pela noite, lista de inscrição. Se o irmão não tiver inscrito, eu preciso que o irmão reconsidere essa prática. No nome de Jesus, nós falamos isso com cuidado, com amor. Sim, seguindo o texto que nós temos aprendido de lições. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. É o meu pedido aos irmãos. Vamos para a bênção? Onde quer que você esteja, com quem você esteja, você possa se render diante do Senhor, porque Ele fez o que ninguém mais podia fazer. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai que nos amou primeiro, a graça de Jesus, quando o Pai envia Jesus para morrer na cruz por toda a humanidade, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. As consolações do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, seja com todos nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, e todos aqueles que concordam, digam amém e amém. Aleluia, Jesus ressuscitou. Vamos celebrar. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Sangue de Jesus.
nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus para te purificar, te dar uma semana abençoada. Que Deus te abençoe até quarta, queridos.